Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a correção no nosso livro de Geografia na página 106, 108 e 109. Mas antes de fazermos a correção, vamos dar uma lida na página 104 para entender melhor as atividades que são exercidas no campo. Nós vimos na última aula, vamos só recordar aqui um pouquinho. Nós vimos na última aula, lembra do suco de laranja? Que para o suco de laranja chegar até a nossa casa, para a gente conseguir beber, ele passa por uma série de pessoas que trabalham para levar essa laranja até o supermercado, o sacolão, para que a gente possa comprar para fazer o suco em casa, ou essa mesma laranja que é plantada, que é colhida, passa por processo industrial, onde várias pessoas trabalham até engarrafar esse suco de laranja para que a gente possa consumir. Então, existem várias pessoas trabalhando para que a gente possa ter essa matéria-prima transformada em nossa casa. Então, acompanhe com a professora a leitura. As atividades econômicas no campo. Como você já viu, os trabalhadores do campo preparam o solo e cultivam plantas para o consumo. Esse processo é chamado de agricultura e é uma das principais atividades econômicas realizadas no espaço rural do Brasil. A agricultura é a atividade econômica que trabalha com a arte de plantar e fazer a colheita. Tá? Ela prepara a terra, ela aduba a terra, planta, colhe os alimentos para que a gente possa usufruir deles. Uma das finalidades da agricultura é fornecer alimentos como frutas, legumes, verduras, etc. Outra finalidade é produzir matérias-primas importantes para a fabricação de roupas, como o algodão, e de combustíveis, que é o álcool, a cana-de-açúcar, o etanol, por exemplo. Além de possuir diferentes finalidades, a agricultura pode ser feita de variados tipos de propriedade e com o uso de diversas técnicas. Nós temos aqui, veja bem, uma trabalhadora capinando canteiro de hortaliça na atividade econômica dela. Ela tem muitas plantações que nós temos no Brasil são matérias orgânicas. Então, o que é isso? O próprio trabalhador trabalha direto na terra e não tem nenhum fertilizante químico. Já aqui embaixo, nós temos as máquinas realizando a colheita do algodão. Já em muitas propriedades, pelo tamanho delas, elas usam as máquinas para ajudar no serviço. Então vamos ver o mascote aqui. Alguns trabalhadores cultivam vários tipos de plantas, como alface, pimentão, cenoura, em terrenos menores e com pouco uso de tecnologia. Por outro lado, há empresas que cultivam apenas um tipo de planta em áreas maiores e com muita tecnologia. Aqui tem pouca tecnologia, que geralmente é passado de geração para geração. E aqui, no caso, como a propriedade é maior, ela já tem o uso de tecnologias e máquinas, porque a quantidade da plantação é maior. Os trabalhadores do campo, além de cultivar plantas, também criam animais, bois, porcos, aves. Essa atividade é conhecida como pecuária. Por meio dela são produzidos alimentos como carne, ovos, leite e outros materiais, como couro para fazer os sapatos e lã para fazer os tecidos. Então, a agricultura trabalha com a plantação e colheita de alimentos. Pecuária, a criação de animais, seja para alimentação, seja para fabricação de utensílios como roupas, botões, sapatos, bolsas. As pessoas podem extrair elementos da natureza para atender às necessidades. Esse processo é chamado de extrativismo e pode ser de diferentes tipos. Nós temos o extrativismo animal, quando se utiliza o animal para fazer alguma matéria-prima. Nós temos, por exemplo, sardinha, que faz a sardinha em lata. Nós temos também couro, quando o animal morre, esse extrativismo animal, ele tira esse couro e manda para a indústria fazer bolsa, cinto, sapato, botão. O extrativismo mineral é quando retira do solo os minerais que são necessários. Tá? Geralmente, essas dunas que nós temos aqui, por exemplo, são de sal. Então, a produção de sal que a gente usa na nossa casa, primeiro é captado na natureza, ele passa por um processo, depois ele vai para a indústria para trabalhar limpeza de impurezas, para depois chegar na nossa casa. E nós vamos ter o extrativismo vegetal, que é aquele que retira das plantas
a matéria-prima que a gente precisa para fazer os nossos utensílios. O extrativismo ele pode ser realizado com responsabilidade e deve ser realizado assim, pois ele pode causar diversos problemas ao meio ambiente, como a poluição e a extinção de espécies e plantas. Se ele for feito indevidamente, ele pode acabar matando, né, as plantas que nós temos. E com isso vai gerar problemas, muitos problemas. Como os alimentos abaixo foram produzidos? Então nós temos aí, relacione as imagens e complete a ficha. O milho, ele vai ser o quê? Vai ser a base de tirar, né, o leitinho da vaca, nós vamos ter em rios e mares, ou nós vamos ter nas plantações? Nós vamos ter nas plantações, porque o milho é plantado. Então você vai ligar o milho até aqui na plantação. O tipo de atividade para se colher o milho é a agricultura. Muito bem. E o produto que aqui foi plantado é o milho. Então você tem agricultura e milho. Muito bom. Agora, o leitinho aqui engarrafado. Nós vamos ligar aqui o fazendeiro tirando o leitinho da vaca. Ó. Então vai ligar o leite até aqui. Qual o tipo de atividade que faz com que o leite chegue à nossa casa? É a pecuária. Muito bem. E qual é o produto aqui no caso? O leite. Ótimo. E aqui embaixo nós vamos ter os peixes, que nós vamos ligar aqui, ó, ao pescador. Então, qual é o tipo de atividade? Extrativismo animal. Não é só extrativismo, você tem que falar qual o tipo dele. Então, extrativismo animal. Qual o produto aqui no caso? Nós vamos ter aqui do lado peixes e aqui, ó, do lado um camarão. Então, produto, peixes e camarão. Ok. Agora, cuidado para não faltar. Vamos ver o que está pedindo. As atividades envolvidas no espaço rural, agricultura, pecuária e extrativismo dependem dos elementos naturais da paisagem, como água, solo e vegetação. Por esse motivo, é importante cuidar da natureza conservando o meio ambiente. Nós já sabemos disso. A natureza nos dá os produtos, mas nós temos que fazer a conservação dela. Não adianta destruir a natureza para retirar os produtos. Nós temos sempre que estar cuidando da natureza para não faltar os produtos da nossa mesa. Então, primeiro, como cuidar da natureza? Coletar e tratar de forma adequada os resíduos gerados na fazenda. Nós já sabemos disso pela coleta seletiva. Utilizar fontes de energia que não poluem o meio ambiente. Muitas casas e fazendas usam, né, a energia solar. Vai ter os painéis para captar energia solar para diminuir o uso da energia, né, elétrica que nós temos. Reflorestar áreas desmatadas. Teve a necessidade de cortar uma árvore? Replante. Faça o plantio de novas árvores. Coletar água da chuva para regar as plantações. Muitas fazendas, elas e casas também, que a gente conhece aqui na cidade, elas têm uns reservatórios subterrâneos para quê? Para captar a água da chuva. Essa água da chuva, ela é bombeada de volta para certas torneiras. Para quê? Molhar a planta, fazer qualquer último de uso que não seja beber, porque ela não é uma água muito limpa. Mas ela, como ela foi captada da chuva, se ela não tiver os filtros, ela vai vir com impureza. Mas para molhar a planta não tem problema, você pode irrigá-la tranquilamente. E numa fazenda, utiliza-se muita água. Cultivar a planta sem o uso de agrotóxico, ou seja, a partir do momento que você usa o agrotóxico, que é um adubo fertilizante químico, você está fazendo com que a planta se desenvolva além do tamanho. Nós até comentamos isso lá na sala antes da pandemia, lembra? O tamanho das goiabas, que a gente encontrava goiabas para vender enormes e que a gente não via isso num pé de goiaba normal, natural, orgânico. Então, muitas vezes, as goiabas enormes que a gente vê é o uso de adubo fertilizante químico, que faz com que ela cresça em excesso, ela fica vistosa, mas ela não vai ser tão boa para a saúde da mesma forma que uma natural. Então, quando você usa o fertilizante, o adubo químico, você não está só poluindo a planta, no caso com química, você também está deixando no solo esse recipiente químico, que pode causar algum problema. As atividades rurais algumas vezes são feitas sem esses cuidados. O uso exagerado de fertilizantes e agrotóxicos pode poluir o solo e a água.
Se a pesca for feita de maneira irresponsável, ela pode afetar a reprodução dos peixes. A extração sem controle de madeira pode provocar a extinção de espécies animais e vegetais e a destruição do solo. Se você tira todas as madeiras do local, você pode tirar o habitat de alguns animais que moram lá, né? E isso não é bacana. Nós temos que fazer tudo pela natureza com responsabilidade, porque tudo tem como diz, uma volta, né, da natureza. E muitas vezes a volta, como a gente já comentou lá na sala, não é muito boa, não. Né? Então a gente tem que cuidar daquilo que nos deu de graça, não é verdade? A natureza nos dá de graça, a gente tem que cuidar bem. Agora vamos ver aí. As paisagens do campo e da cidade podem apresentar semelhanças e diferenças entre si, com certeza. Primeira fotografia: município Pacifica, no Rio Grande do Norte. E aqui a fotografia do distrito de Nova Londrina, no estado de Rondônia. Quais são os elementos que compõem as paisagens? Nós vamos ter casa, nós vamos ter o quê? O ônibus, nós vamos ter o quê? Rua, porque eles estão andando na rua. Calçada, porque aqui tem um passeio, olha. Pessoas andando aqui. Plantas, tanto aqui quanto aqui. Nós vamos ter árvores nos dois lugares, ó. Joia. Dos elementos dessas paisagens, escolha um que também pode ser encontrado onde você mora. O que tem aí na sua região que tem parecido com isso? Tem árvores, tem plantas, tem rua, tem calçada, tem casas. O que a gente pode encontrar aí que tem, coincide com essas gravuras? Você vai escrever aqui, né, conhecendo a sua rua, se tem muitas casas, se tem, por exemplo, se passa ônibus, se a rua é asfaltada, se a rua é calçada, se tem passeio. Além de formar belas paisagens, o cultivo do girassol é uma grande atividade econômica no campo. Sobre o girassol, responda o que se pede. A semente é uma parte muito importante dessa planta. Por meio de qual atividade econômica realizada no campo podemos obter a semente do girassol? O girassol é uma planta. Então, planta nós vamos ter pecuária, extrativismo ou agricultura? Vai ser agricultura. Muito bem. Faça uma pesquisa e descubra 2 usos da semente de girassol. Eu tenho certeza que você achou aí como alimentação de alguns animais, como papagaios, por exemplo. Nós vamos ter como alimentação humana, porque a semente de girassol ela também faz o óleo de girassol. Então é muito importante para a alimentação, inclusive para quem tem problemas de colesterol e triglicéridos, ele é muito utilizado para usar também. Observe agora essa pinturinha que está aqui. Então vamos ver. Nós temos aí, nessa pintura, o artista francês Claude Monet retratou um almoço. Podemos observar diferentes produtos vindo diretamente do campo ou feitos de madeira que foram produzidos lá. Observe os detalhes da pintura e complete. No número 1, olha aqui, nós vamos ter esse produto aqui, são ovos. E a atividade que foi obtida dos ovos é a pecuária, porque vem de animais. Muito bem. Antigamente os ovos eram comidos no restaurante assim, colocava no suporte, o ovo fica aqui, ó. Aí a pessoa vai comendo. O número 2, aqui, são as uvas. Você vai colocar aqui uvas. Qual a atividade econômica que tem a uva como matéria-prima? É a agricultura, porque você planta o pezinho de uva. E a número 3, aqui, ó, que é feita uma cadeira de madeira. É feita o quê? Então, cadeira de madeira, ela é feita através de qual atividade econômica? O extrativismo vegetal, porque é tirado da planta. Na pintura, você pode observar que é feito por meio da extração da madeira. Escolha outro elemento da pintura e descubra de qual atividade que ele foi feito e qual foi o material usado. Então, você pode, por exemplo, pegar o pão, que está aqui na mesa dele, ó. Você pode colocar o pão, vai ser o que? Ele é feito de trigo, o trigo é plantado. Então, você pode colocar pão, agricultura. Um outro produto que você pode colocar, por exemplo, a toalha de mesa aqui, ó, a toalha da mesa que ele tem aqui, ela é feita com algodão. Então, ela vai ser o que? Produzir o algodão também é uma planta, né, que fornece. Então, nós vamos ter o que? Uma agricultura. Então, toalha de mesa, agricultura.
Nós podemos também aqui, ó, tem os potinhos de azeite, tá vendo? O azeite, ele vem de uma planta. Então, você pode colocar o que? Esse ativismo vegetal. Não deixe de fazer a correção, tá? Faça a correção bonitinha e até a próxima.